Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Mas hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo, tá bom? E hoje a gente vai ver, né, os números inteiros. E o que é esses números inteiros? Assim como os números naturais, né? Os inteiros, como o nome já diz, são números inteiros, mas positivos e negativos, certo? Ele possui nesse conjunto aqui de números inteiros, tanto os números positivos, né? São representados pelos números naturais, e os números negativos, certo? E onde ele é representado por essa letra, né? Esse Z, tá bom? Onde, né, como eu já falei, esse conjunto se encontra, né, os números naturais, por representar os números positivos, certo? Nesse conjunto. É por isso que os números naturais, ele é subconjunto dos números inteiros. E aqui, né, eu tenho a representação da reta numérica. Essa reta numérica, pessoal, é apenas uma representação em uma escala dos números positivos e os números negativos, onde, né, tem a representação aqui do zero, que é o que separa os números positivos e negativos. Nessa reta, pessoal, existe essa simetria. A simetria, gente, é a distância de um ponto para outro, certo? Aqui tem o exemplo, né, do número, né, menos 4, referente à simetria, né, de zero. O menos 4, na simetria em relação a zero, ele vai dar um número oposto, ou seja, né, o número 4 positivo, porque ambos se encontram na mesma distância, estão referente a zero, né? É por isso que quando tem uma simetria de um número em relação a zero, ele vai dar um número oposto. Se fosse um número positivo em relação à simetria a zero, né, se ele tivesse uma simetria em relação a zero, ele daria um número oposto. De 3, né, que é positivo, ele daria a menos 3, né? Eles têm a mesma distância, né, de um ponto para outro em relação a zero, né? Como é representado aqui nessa reta. Bom, aqui são os subconjuntos, né, dos números inteiros, que eu apenas coloquei o símbolo, né? O subconjunto, pessoal, ele é contido pelo conjunto dos números inteiros, que são os números naturais, certo? E como eu já falei desde o início, os números naturais, eles são subconjunto dos inteiros, ou seja, eles estão dentro do conjunto dos números inteiros, certo? Eles dois sempre vão andar acompanhados um com o outro, viu? E aqui eu tenho algumas observações referentes a esse conjunto, certo? Os conjuntos dos números inteiros, eles são infinitos, né? Não existe infinidade para esses números, né? Ele também possui sucessor e antecessor. E ele possui alguns subconjuntos, que são os inteiros não nulos, que são os números inteiros menos os zeros, que é representado pelo Z e esse asteriscozinho, certo? Quando vem em um conjunto esse Z com asterisco, quer dizer que o quê? Que ele é subconjunto não nulo, viu? Que ele não possui o zero. E temos os inteiros não positivos, que são os números negativos, né? Temos os inteiros não
positivos e não nulos, ou seja, né, são os números negativos, mas sem o zero, viu? Ó, o asteriscozinho aqui. Quando vier o asterisco, representa que o conjunto não tem o zero, certo? O zero não está sendo representado. E o inteiro não negativo, né, que ele vai vir representado como Z+, e só possui apenas os números positivos, né, não tem os negativos, que é, ou seja, né, esse conjunto, ele é igual ao conjunto dos números naturais, ou só contém números positivos. E temos os inteiros não negativos e não nulos, né? Ou seja, quando vocês verem que é não nulo, então quer dizer que esse conjunto não possui o zero, certo? E é apenas, né, o conjunto dos números naturais, né, que está apenas sem o zero aqui. Ok? Então, vamos lá. Gente, ó, esses números inteiros, quando são aplicados, né, em algumas regrinhas ou então alguns exercícios, né, que vocês vão ter que fazer, né, existem umas regrinhas dos jogos de sinais, certo? Também conhecido como jogo de sinal, viu? Principalmente aplicado nas 4 operações básicas, certo? Na adição, subtração, multiplicação e na divisão. Eles requerem umas regrinhas básicas. E eu quero que vocês prestem muita atenção agora, tá bom? Nesse momento, porque vocês têm que aprender, porque nós vamos, né, ver isso até terminar até todos vocês concluírem, viu? E tirar todas as dúvidas em relação a isso. Ó. Quando a gente está somando ou subtraindo, né, os números inteiros, ó, quando os sinais são mais e mais, né, todos dois são positivos, a gente apenas soma normal, né, e vai ficar positivo, né, porque a gente só está somando, todos dois são positivos, números positivos, então a gente só soma normal, que nenhuma conta qualquer que esteja somando, né. Agora, quando eu tenho dois números negativos, certo? Que aqui, ó, aqui eu tenho dois números negativos. E como é que eu faço com esses dois números negativos, né? Aqui, gente, aqui eu vou somar, ó, números iguais, números não, perdoe, sinais iguais na soma ou na subtração, eu somo os dois números e permanece o sinal de negativo, certo? Em sinais iguais. Ó, como tem aqui, ó. Sinais iguais, soma e repete o sinal, ou seja, né, repete o sinal que está representando esses dois números. Como são todos dois negativos, então o resultado vai ficar negativo. Observem, meu povo. E aqui, né, eu já tenho, né, sinais opostos, ou seja, eu tenho um número positivo e um número negativo. Quando a gente está somando ou diminuindo, né, esses números, né, que inclui esses sinais, eu apenas o quê? Diminuo e coloca o sinal do maior número, certo? Que está diminuindo. Então, 5 não é menor do que 8. 8 aqui não está negativo, né? Mas ele se torna menor do que, aliás, maior do que 5. Então, a gente vai diminuir 5, né? Menos 8 vai dar 3. E vai permanecer o sinal. Gente, sempre use, né, o sinal negativo como dívida, certo? Por exemplo, né, eu tenho uma dívida, né, de R$8 com meu colega. E eu vou dar R$5, né, vou descontar esses R$5 nessa minha conta que eu tenho.
né? Então, restará, né, minha dívida a pagar somente R$3. Se vocês utilizar sempre o modo de dívida, pessoal, vocês nunca vão se confundir, tá bom? Na soma e na subtração, não se esqueça. Tá certo? Aqui do mesmo jeito. Aqui só inverter o sinal. Como 5, né, ele é menor do que 8 e está negativo, né? Vai ficar menos 5 com mais 8. Ou seja, se eu estou devendo, né? Se eu estou com a dívida apenas de R$5 e vou pagar com 8, então eu tenho um saldo de R$3, né? E aqui, né, eu coloquei aqui essa observação, ensinar diferente, subtrai, né, que é a mesma coisa de diminuir, e põe o sinal do maior. Sempre, pessoal, é assim. Se o número, não importa se o número maior, né, e como esse exemplo aqui, não importa se ele está negativo, mas o sinal vai permanecer daquele número maior, certo? E vamos aqui à multiplicação e à divisão. Ó, na multiplicação, ó, sinais iguais, sinais positivos, né? Positivo com positivo, eu vou multiplicar normal, que 4 vezes 5 é 20, eu multiplico normal, e o resultado permanece positivo, com sinais iguais. Nunca se esqueçam. E aqui eu tenho negativo com negativo. Eu vou multiplicar normal, né? 4 vezes 3 vai dar 12. Mas só que o resultado é positivo, certo? Porque está multiplicando, viu? Tanto na multiplicação como na divisão, os sinais iguais. Ó, se for multiplicando positivo com positivo, negativo com negativo, sempre o resultado vai ser positivo, certo? Sempre vai ter esse sinalzinho aqui de mais. Nunca se esqueçam. E quando os sinais, né, na multiplicação e na divisão, é nesses dois, na multiplicação e na divisão, quando os sinais for diferentes, vocês podem dividir normal e multiplicar normal o número, certo? E botar o sinal negativo, por conta que os sinais são diferentes. Isso são regras, certo? 5 vezes 40, né, vai dar... Desculpe, 5 vezes 8 vai dar 40, tá certo? E se fosse dividindo, né, os 40 por 8, que vai dar 5, então os sinais não estão opostos. Então, vai ser negativo. Sinais diferentes na multiplicação e na divisão, eles vão ser, o resultado vai ser negativo, certo? Sempre vai ser negativo em sinais diferentes, tanto na multiplicação como na divisão. Nunca se esqueçam, meu povo. Então, vamos aqui a alguns exemplos básicos, né, das regrinhas de sinais que eu coloquei aqui para vocês saberem, né, como realmente. Aqui eu estou somando, né, mais com mais, que vai dar igual a 7, né, 2 mais 5 é 7, positivo. Aqui também, né, ó, sinais iguais, eu estou diminuindo aqui, ó, negativo com negativo. Eu vou somar e vou permanecer o sinal. 5 mais 4, eu vou ter 9, menos 9, viu? Nunca se esqueçam que na soma e na subtração, sinais iguais, soma e permanece o sinal, ó, aqui e aqui, ó, também. Tá bom? E sinais diferentes, né? Eu vou diminuir, vou colocar o sinal do maior. Eu tenho aqui 3 menos 4. Eu tenho uma dívida de R$4.
vou pagar 3, então eu vou ficar devendo menos 1, né? Eu vou ter um débito de R$1, digamos, né? E aqui, né, eu tenho um débito de menos 15 e vou pagar com 20 reais. Aqui eu tenho um saldo de R$5. Viu como eu tenho sobrando? Eu tenho um saldo do sinal positivo. E se eu tenho um sinal aqui negativo, então eu tenho uma dívida. Ok? E aqui na multiplicação, ó, 2 vezes 4, 8. Os sinais estão iguais, então permanece positivo. 4 vezes 10 é 40, mas os sinais também estão iguais, negativo. Então, na multiplicação e na divisão, sinais iguais é positivo. Aqui também na divisão, do mesmo jeito, né? 20 dividido para 2, eu tenho 10, mas os sinais são iguais. E eu vou ter um resultado positivo, certo? E se esses sinais fossem, né, oposto, fosse um positivo e um negativo, eu, né, teria um resultado negativo. Sinais iguais, o resultado é positivo na multiplicação e na divisão. Sinais diferentes na multiplicação e na divisão, o resultado sempre vai ser negativo nos sinais diferentes. E vamos aqui, gente, a uma pequena atividade, certo? Que eu passei aqui para vocês. Vocês vão ter que calcular aqui e observar o sinal, tá bom? Ó, nessa 2, pessoal, vocês vão fazer isso, ó. Vocês vão pegar, eu tenho um aqui, como não está representando sinal, isso quer dizer que esse número ele é positivo, certo? Então, eu tenho 71 menos 46. Eu tenho um sinal oposto aqui. Então, o que é que eu faço? Sinais opostos, né? Como eu estou somando, aqui eu estou apenas somando. Eu vou pegar, né, e vou ter uma dívida, vou pagar essa dívida. Tenho uma dívida, né, e vou pagar essa dívida com R$71. Quanto é que eu vou obter dessa dívida? Né? Qual é o saldo? Do mesmo jeito aqui, ó. Eu vou 46, menos 46, mais, menos 102. O que é que eu vou fazer aqui, né? Joguinho de sinal. Sempre. Então, eu vou o quê? Somar e permanecer o sinal negativo. Aí vocês têm um resultado aqui, tá bom? Vocês colocam esse resultado aqui. Aqui, como eu já tenho o resultado, né? Que dá 47. Então, vamos partir para o outro. Eu tenho menos 46 com mais menos 207. Como é que eu vou obter aqui esse resultado? Bom? Eu vou somar e permanecer o sinal, que eu estou somando, ó, o sinalzinho aqui de soma. Eu estou somando, então, menos 46 mais menos 207. Eu somo e permanece o sinal. Do mesmo jeito, pessoal, vocês vão fazer com todos, viu? Com todos esses números, com menos 150, 63, 519. Vocês vão calcular com todinho da coluna, certo? Tá bom? E aqui eu coloquei, né, algumas situações do nosso cotidiano, é para vocês verem onde se aplica os números inteiros, tá bom? Certo? E por último, pessoal, eu também tenho mais umas, né, umas pontinhas aqui para vocês colocarem bastante em prática o jogo de sinais, tá bom? E, assim, qualquer dúvida, estarei sempre disponível para vocês, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau.